mexe com a gente, né? Aqui eu fiz uma representação, né, dos 7 corpos espirituais que nós temos, para vocês entenderem uma mecânica simples de reação do nosso pensamento. Então vamos lá. Número 1, corpo físico. Tá? Número 2 é o chamado duplo etéreo, que não é exatamente um corpo, ele é um filtro entre o corpo físico e o corpo espiritual chamado perispírito, que é o terceiro. Aí, a partir daqui, nós temos o corpo mental concreto, o mental abstrato, o corpo búdico e o corpo átmico, tá? Aí, o que acontece? Esses 4 aqui são compostos de fluido cósmico universal. Tá? Marcos, usa outra caneta preta que Essa essa está aqui já acabando já. Essa já era. Deixa eu ver a azul. A outra preta tá ótima também, tá? Tá. Vou botar aqui, FC, fluido cósmico universal. O que acontece? Essas energias aqui são as energias que a gente reencarna nos outros mundos também. Tá? Esses 3 aqui, ele tem o fluido cósmico universal mais o fluido planetário. Agora vamos entender essa importância aqui. Tudo que nós fazemos, todos os abusos que a gente comete contra o nosso corpo, sentimentos negativos que a gente acumula, tudo fica nesses 3 corpos aqui. Não passa para cá. Por quê? São coisas que nós estamos vivenciando aqui no nosso mundo. Então é o fluido do nosso planeta que está sendo ali movimentado pela nossa mente. Quem já viu Quem Somos Nós, que é um filme muito bom, mostra que o nosso pensamento, ele cria, ele influencia no meio. A Serena até pode mostrar aquelas fotos também da pesquisa do japonês Masaru Emoto, que ele mostra como a água pode reagir ao nosso pensamento. O pensamento negativo distorce e cria formas bem horríveis. Caóticas. Vai ficar tudo preso aqui. Aí o que acontece? Isso aqui vai inflando como um balão, com um pensamento negativo que você vai acumulando. Chega um momento que não pode mais fluir para lá e tem que fluir para onde? Para o físico de volta. E aí começam as doenças a aparecerem, que é uma descarga energética que você acumulou. O que vai acontecer? Esses 3 corpos aqui são muito regidos pelo nosso instinto também. Nós somos animais, né? Nós vemos aí um processo de evolução. Então a gente reage muito, instinto de preservação, né? Aquela coisa de ter que preservar seu eu. Quanto mais enraizada for a sua consciência, mais ligada a esse eu aqui, primário, mais você vai reagir por instinto. Para que você consiga reagir de forma mais racional, você tem que estimular que o seu pensamento flua entre todos esses corpos espirituais. Como? Tem um exemplo muito clássico. Digamos que alguém vem e te dá um tapa na cara. Vamos imaginar um soldado, chega o general e dá um tapa na cara dele. Qual vai ser a reação desse soldado? Ele sabe, se ele reagir, ele vai pensar ali num segundo: se eu reagir, eu vou me estrepar. Então ele vai engolir todo o orgulho dele e vai ficar para não reagir. Mas o ego dele ficou ferido. Ele teve que fazer um esforço imenso. Por quê? O general invadiu o campo da autopreservação dele. Se era uma situação comum, se ele é regido aqui ainda no primeiro pensamento mais instintivo, é na hora, pá. Mas ali, ele foi obrigado a forçar esse pensamento a fluir para o corpo mental. Aqui no caso foi o corpo mental concreto, que é aquele que analisa friamente: bom, se eu devolver eu vou ser preso, então não vou devolver. Mas ainda está aqui, ó. O certo
quando você está num relacionamento assim, que você foi agredido, você tem que analisar, bom, se eu reagir, vai acontecer isso. Mas por que eu não posso reagir? Não é só por causa disso. Aí você começa a projetar nos corpos mais sutis, que aí vai entrar o amor incondicional. Aquela pessoa está agindo assim porque está sofrendo, ela está pedindo socorro, ela tem... porque você está entregando o seu pensamento a corpos mais espiritualizados. Então a gente tem que parar. Surgiu aquela situação, não reage de primeira, pensa, não. Como é que você vai acessar os corpos superiores? Entrando em oração. Que é a única forma de você conseguir sair daquele padrão ali, vibrando. Eu preciso pensar no que eu vou fazer. Me ajuda. Aí você abre esse canal aqui, direto, e esse pensamento vem, perdoa, esquece. Esquece, não é para reagir assim. Aquela pessoa está precisando de algum socorro. Então é assim que a gente tem que tentar reagir. Pensando, pedindo socorro, usando o recurso da oração, que é tão importante. Porque, assim, está todo mundo torcendo pela gente. Temos amigos espirituais, pode chamar de anjos da guarda, ou companheiros de jornada, que estão ali o tempo todo torcendo. Ai, vence isso aí, não reage assim. Porque a gente vem reagindo instintivamente há muito tempo e criando, gerando mais karma. E não saindo daquela repetição de comportamento. A gente tem que criar novas reações. E aí só quando a gente para e analisa. Por que eu vou reagir assim? Não quero mais isso. Quero quebrar esse ciclo. Duas energias que podem ligar as pessoas por muito tempo. O ódio e o amor. Só que o ódio só vai durar enquanto o amor não nascer. E esse é eterno. Então a gente tem que começar a dissolver isso aqui para transformar no único que realmente interessa, que é o amor incondicional. Respeito, tolerância. Agora vamos curar os relacionamentos, né? Como é que a gente cura um relacionamento? Ternura. Resgatar a ternura. Resgatar a paciência, né? A mansidão. Que a gente jogou tudo isso fora há muito tempo. Porque a gente vem automatizado. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, fulano está pensando que eu sou quem? Está me humilhando, está isso? Não, ele vai se ver comigo. A gente tem uma mecânica de ação e reação. Eu tenho que me vingar porque nosso orgulho foi ferido. Mas quando você acumula esse sentimento, a primeira pessoa a ser ferida é você mesmo. Agora vai entrar aqui a experiência. Lembra que essa aqui é a água do filtro, né? Esse movimento aqui mostra que essa água está negativa, ela não foi filtrada. Água da bica, então. É água da bica. Da bica. Então ela não passou por nenhum processo de filtragem. Está negativa. Isso aqui é um miasma que está envolvendo ela. Essa outra aqui já foi filtrada. O carvão ele tem um poder de absorção muito grande, não só das impurezas, mas como de vibração também. Então, é ótimo para a gente limpar a água. Só que tem uma coisa. Será que eu posso transformar essa água negativa em positiva? Pode. Então vamos ver. Está negativa, né? Já está positiva. Só irradiando um pouquinho de amor ali. É fácil. Quando você passa a pensar e analisar como eu estou reagindo, você começa a projetar uma energia diferente. Você, não vou mais agir assim, não vou mais reagir dessa forma. Porque você fica doente com aquilo também. Quando você reage de uma forma instintiva, você agride alguém, poxa, que pesa aqui dentro, porque
o sopro que você dá, vem um coice para você. Então quando você para e analisa, não, preciso agora, eu não sou um animal irracional, eu não posso reagir por instinto. Aliás, os animais dão um banho na gente, porque eles se comportam com uma fidelidade, um amor tão puro, que dá banho em muito ser humano por aí, que ainda estão agindo de uma forma totalmente distorcida. Essa troca de energia entre os seres é constante. Quando tem outra pessoa que a gente cruza pelo caminho, ela também tem um campo de energia, tá? E esse campo de energia vai trocar informação entre um e o outro. Então o que acontece ali? A simpatia e a antipatia começa aqui. Quem é aquela pessoa que você está visualizando? O seu campo já foi lá pesquisar, já foi tentar ver se tem alguma... Se houve aqui uma ressonância, essas duas pessoas podem se sentir atraídas para algum tipo de relacionamento. Agora, se um campo está para cá e o outro está para lá, é como um ímã que você tenta juntar as polaridades. Você vai empurrar, mas eles se repelem, porque não estão vibrando na mesma sintonia. Mas acontece que há um processo aí de troca constante. E se você começa a projetar para ela, ai, meu santo não cruzou com o dela, e aí começa a projetar aquilo, essa pessoa recebe essa carga e começa a projetar de volta. E aí os dois começam a se entrelaçar. E aí muitos relacionamentos começam assim, brigando, de implicância e tal, e estão juntos. Né? Não sei se vai dar certo mais na frente, mas geralmente foi porque criou ali uma implicância, uma atração, tanto os semelhantes se atraem como também os diferentes, né? Porque precisa aprender um com o outro. E quando rompe um relacionamento? Quando a gente se relaciona assim, amorosamente com uma pessoa, cria um campo assim, ó, entre um e o outro. Parece um coração mesmo. Os dois se ligam e trocam energia de uma forma muito intensa. O chakra, né, o coração, vão criando ali uma troca. Aí de repente rompem. Fica uma ferida aqui e uma ferida aqui, que vão vazar energia durante um bom tempo. Principalmente foi traumático esse rompimento assim. É uma dor física que dá praticamente no cardíaco. Você sente que arrancaram um pedaço de você. Por isso é tão difícil a gente sair de uma crise, né, que a gente brigou com alguém que gostava muito ou gosta, e de repente você se sente traído, você se sente roubado. É porque rompeu bruscamente aquela ligação. Não era nem porque você gostava da pessoa, às vezes, assim, tão profundamente. Ali vai entrar um monte de sentimento. Às vezes entra orgulho ferido. Como aquela pessoa pôde me abandonar? E aí aquela dor ali se mistura com vários sentimentos ruins que você adoece. Às vezes começa a perseguir a pessoa. Não, ela tem que me ouvir, ela tem que me aceitar, ela tem que fazer isso. É mais uma questão de ego. De ego. Você aceita. Exatamente. Porque você se sente roubado. Porque rompe esse chakra. Né? Sua energia flui daquilo, cria um vazamento energético. Mais uma vez, somente quando a gente para, analisa, entende o outro e consegue compreender que ninguém vai poder te dar aquilo que você tem que conquistar. Ninguém vai fazer você feliz porque é uma atitude sua interior. A gente tem que estar em paz com a nossa consciência. É a única forma de ser feliz. Para estar em paz, a gente tem que começar a filtrar esses sentimentos negativos que a gente vem acumulando há muito tempo.
Eu ouvi da espiritualidade colocar que nesse momento atual que a gente está passando, de transição planetária, a maioria dos relacionamentos são de resgate mesmo, como você colocou aí, né? Pessoas que a gente teve uma vivência do passado e precisa se harmonizar. Porque as pessoas que nós temos, né, aquele amor cósmico, aquele vínculo mais profundo, a espiritualidade aproveita essas duas pessoas em locais diferentes, para trabalharem com outras pessoas, para trazerem outras pessoas para essa vibração. Sim. Então a gente sente muito isso, poxa, cadê aquela minha alma, cadê? Porque as relações elas são conflituosas, a maioria das nossas relações elas são conflituosas, devido a essa estratégia também. Porque a gente precisa mais resgatar, falta pouco tempo, então é melhor que a gente corra atrás muito rápido para poder se harmonizar o mais rápido possível do que encontrar uma alma gêmea e ficar esquecido do mundo. Aí, boa questão. E a gente precisa focar no trabalho espiritual. Alma gêmea. A gente isso, o sonho da alma gêmea. Esse sonho da alma gêmea está entranhado na nossa consciência, né? É uma projeção nossa. Será que existe uma alma gêmea? Está lá na outra galáxia, no último universo. Na verdade, elas não existem, né? Porque ninguém pode ser sua metade, que é geralmente o conceito da alma gêmea. Você não é um ser dividido, você é um ser integral. Então ninguém pode chegar e você achar que aquela pessoa vai completar a sua vida. Aí começa a expectativa. Esse é o conceito primeiro. Primeiro. Mas existe um conceito mais... que está enraizado na nossa consciência. Por mais que a gente ache assim, não, às vezes a gente estuda, a gente sabe, não existe alma gêmea. A gente sabe que são almas, podem ser afins, isso, né, almas afins, que a gente chama de... Mas no fundo, a gente ainda tem aquele comportamento de achar que o outro vai completar você. Que bom, né? Mas Não é errado. tem pessoas que achar essa uma. Não tem. Tem que estar calmo. Mas, Onde está essa alma? mas a gente ainda reage inconsciente, porque o nosso grande problema é porque a gente pode ter assim, uma consciência, mas quando a gente está agindo, o nosso inconsciente às vezes fala mais forte do que aquilo que você está pensando. Às vezes você está tomando atitudes, caramba, por que eu fiz isso? Mas por quê? O seu inconsciente acredita naquela atitude. E diante de alguma chave que acontece, abre aquela porta e você reage instintivamente pela mensagem que está gravada aqui. Toda a teoria da gente ler um livro, a gente achar, nossa, linda, eu chorei muito, é teoria. Na verdade, é um estudo para você se preparar para as provas que você vai vivenciar. Na vida é que você vai encontrar de frente essas chaves que vão abrir o seu inconsciente e aí, agora? Como é que você reage diante dessa situação? Vai se comportar repetindo aqueles mesmos padrões ou vai começar a pensar e responder o bem, o mal que chega até você? O que adiantou Jesus falar que perdoa 70 vezes 7? Deram um jeitinho de... Não, Jesus, é Deus. Ele pode, eu não posso. Não entenderam que tudo aquilo que ele trouxe era para nós. Ele já estava livre daquilo. Mas ele teve a grandeza de se tornar o próprio exemplo daquilo que nós deveríamos trabalhar e exercer no nosso dia a dia. Perdoar. Conseguimos perdoar com facilidade? Conseguimos esquecer uma ofensa? Aí que a gente tem que parar e analisar. E aí são essas situações que são colocadas diante da vida para você, que é quando você, por exemplo, um relacionamento muito íntimo, tira a sua guarda, tira aquela máscara, e você geralmente age como realmente é. Por isso é tão importante o relacionamento, porque é ali que você descobre como você está na sua evolução. Porque você já está com a pessoa do lado, tem intimidade, então você não pensa que precisa mascarar alguma coisa para a sociedade. Você age como é. E é ali que você tem que observar como você está reagindo. A gente vai encontrar um monte de coisa errada. Um monte, nossa. Um monte de coisa errada no sentido. Comportamentos de controle, de drama. Dentro do relacionamento. Dentro do relacionamento.
A gente vai ter hora que vai ser coitadinho de mim, né? Que você... Não, mas você está me acusando disso. É como você falou, a cultura nossa ainda vai demorar muito para mudar, essa cultura de sentiu atração, vamos ficar juntos. Está começando, um movimentozinho pequeno, as pessoas querem se conhecer mais, querem namorar mais tempo. Essa nova geração... Vamos ver se isso vai pegar, né? Porque aí dá tempo de conhecer a pessoa, ficar um ano ali conhecendo, sabe? Convivendo de uma forma leve, para saber o que a pessoa quem é, se tem realmente afinidade com você. Exato, porque senão... Só ficou faltando falar dos outros dramas de controle que a gente pode desenvolver também, que é, além do coitadinho de mim, a gente pode desenvolver o interrogador, o intimidador e o distante. Esses 4 mecanismos interagem, às vezes a gente usa os 4. Um não funcionou, você parte para o outro. Primeiro a gente vai fazer o drama mexicano, não colou, aí a gente fica calado e faz o distante. Não, vou ficar aqui, vou ver o que vai rolar, se vai parar de falar. Não parou, aí você pode partir para interrogar. Não, mas você não fez isso também, aquilo ali? E aí você começa a cutucar. Não funcionou, aí o intimidador é o violento. É aquele que já chuta o balde. Se o casal também não tiver, eu acredito que seja muito difícil, se o casal não tiver o foco na mesma direção, de trabalho também, religião ajuda, sabe, de ideologia, ajuda. Mesmo que eles tenham diferenças, é muito mais fácil lidar com essas diferenças. Esse é o outro ponto que a gente esquece, né? Quando os dois não têm foco, né? Um trabalha numa profissão, o outro na outra, não tem nada mental que os direcione, e aí acaba nisso também. Né? Pra gente que tenta estudar um pouco, isso é difícil, né? Imagina. Se um pensar Z e o outro pensar A, é muito difícil você conseguir harmonizar aquele relacionamento. Chega uma hora que fica cansativo, você olha assim e fala assim, poxa, isso não está mais legal. Estava agradável até um tempo, agora não estou mais gostando disso. Esse é um ponto, esse é um ponto muito importante, saber a hora de terminar um relacionamento. Né? Que é o que a gente não sabe. O que gera mais sofrimento é a hora de terminar um relacionamento. Então, assim, os amigos sabem, né? Eu e a Vanessa, a gente terminou aí tem um tempinho. E a gente veio se preparando para terminar esse relacionamento progressivamente. Exato, tem que estender. Assim, os dois tinham consciência, mas os dois são muito amigos. Eram muito amigos, mas como continuar sendo amigos. Mas aí tinha que começar a trabalhar o vínculo de intimidade que os dois têm, né? Mesmo assim, mesmo a gente trabalhando aí 1 ano para separar, que a gente somos muito amigos, no dia de sair de casa foi muito difícil. Eu sentia a dor aqui física do rompimento, não. Chegou a hora. Mas a gente quer isso, os dois queriam isso. É inevitável, isso aí é uma questão física, como você colocou. Exatamente, é aquele rompimento. Então, assim, então, como ela falou também, não, vamos viver o luto. Mas esse luto foi um dia. Os dois, foi para um lado, foi para o outro e viveu aquele dia ali de... No dia seguinte a gente estava muito bem. Caramba, foi a melhor coisa que a gente fez. Mas aquele dia, a gente reconhece que é realmente muito difícil você, mesmo com todo o processo de controle que a gente teve. Toda a harmonia, né? Toda a harmonia que teve. Mas foi difícil. Porque assim, é toda uma bagagem que você construiu. Mas as energias estavam aí. Você tem que mudar o seu paradigma da noite para o dia. Exatamente. Tipo assim, eu era casado, agora eu não tenho mais uma ninguém. outra história, outra... Não tem ninguém mais para estar aqui comigo, eu estou sozinho. Às vezes dá um baque. O hábito que você cria, né? O hábito também cria raízes, cria sinapses. Isso tudo precisa ser reprogramado. Demora um pouquinho a reprogramar. Demora um tempo para reprogramar. Assim, a primeira semana você fica assim, vou para lá, vou para cá. Você sai do trabalho, pronto, não, tem que ir para cá agora. Você fica um pouco perdido até reprogramar essa situação. Fala. Você pode falar um pouquinho das conexões sinápticas que existem na automação e na reprogramação? Tá. Bom, nossas ondas cerebrais, né, elas criam um padrão. Tá? Então, um hábito, ele não se forma de uma hora para outra. Ele leva tempo e cria toda uma rede, né, que vai... Isso aqui agora é um hábito seu. Para esse hábito se formar, leva em torno de 6 meses.
Então, assim, a criança vem ali, tem que escovar o dente, filhinho, tem que escovar o dente. Filhinho. Até ele arquivar aquilo ali que precisa escovar o dente, vai levar um tempo. Mas depois é automático. Criou. Tudo na nossa vida é assim. A gente cria um padrão e esse padrão se estabelece. Para você romper esse padrão é uma coisa muito difícil, porque aquela rede, dependendo do tempo que você acumulou aquele pensamentos negativos, né, entrou em depressão, então criou aquela sombra, aquele padrão ali, se você o alimentar, ele vai querer viver. Aquela rede que se formou quer se manter interligada. Além das energias que você criou, que querem continuar te influenciando. Para você romper aquilo ali, tem que nascer uma vontade interna. Às vezes precisa do remédio para ajudar, mas o mais importante é tomar a consciência. E aí, vai mudar de uma hora para outra? Isso é com tudo. Quanto mais longo for aquela rede que você criou, né? Por exemplo, os nossos vícios gerais, a gente pode ficar viciado em um monte de coisa. Não só a droga. A droga é apenas a parte mais química. Mas a gente cria um monte de vício que são justamente essas redes. E aí a gente quer manter aquela satisfação. Vícios de comportamento. Comportamento, exatamente. Para você romper aquele comportamento, você tem que tomar consciência primeiro dele. Todo o processo de libertação é assim. Toma consciência do que está fazendo. Depois agora eu preciso tentar criar um novo comportamento. Você só vai criar uma base sólida para mudar aquele hábito se insistir ali 6 meses, 1 ano, trabalhando, e só vai se firmar quando você acredita realmente que aquilo ali agora pertence a você. Enquanto você está, às vezes, só mascarando, seus eternos regimes. Você faz o regime, mas daqui a pouco aquilo ali não criou, você não modificou seus hábitos. Você só tentou algo para dar uma aliviada. Está namorando a ideia, né? Está namorando a ideia, né? Exatamente. Esse namoro só vai vingar se você se casar com essa ideia. E aí vai levar esse tempo todo para criar esse sistema de rede ali novo e ele se estabilizar. Agora isso aqui virou um novo hábito. E nós somos regidos, esse hábito vai ser criado aqui, no corpo mental concreto. Quando ele se formar ali, aí se tornou um comportamento automático, que é o corpo mental concreto que trabalha ali. São as nossas reações, mas você precisa comer, você precisa respirar, ele coordena tudo isso. Precisamos aprender a filosofar, para estimular o nosso corpo mental abstrato, que é onde tem ali nosso pensamento mais filosófico, mais onde a gente cria. É esse pensamento que vai influenciar a mudança do concreto. Se você não estimular esse pensamento constantemente, lendo, ouvindo, a gente se alimenta, né? Tem os sentidos. Você precisa de alimento físico, precisa beber água, né? Você precisa... O toque te alimenta, o que você ouve te alimenta. Então, há tudo ali um estímulo geral. O que você está vendo está te alimentando também. Então, se você começa a assistir esses jornalistas que só falam de tragédia, né? E, nossa, só alimenta fofoca ou conversas de baixo escalão, você está alimentando seu cérebro com essa vibração negativa. Vai chegar um momento que você só acredita que o mundo é a coisa pior do mundo. Só existe barbaridade, não vou mais sair de casa, vão me matar ali na esquina. E aí você fica preso, porque você alimentou esse pensamento. Então a gente precisa, para se libertar do negativo, alimentar de positivo. É matemática. Só que o ser humano tem essa tendência de querer tudo para ontem, né? E para se aprender, como você fala, você precisa de um tempo para as sinapses, conseguirem ficar ali certinho, realizadas no processo.
E a gente não vai aprender o idioma, por exemplo. Você tem que estar ali, alimentando sempre. Alimentando, Chega uma criança. hora que a pessoa, não quero mais. A gente não consegue, quer dizer, a gente, no geral, né? A pessoa desiste. Não persiste. Para mudar de comportamento é a mesma coisa. Mesmo. Não, eu preciso mudar. Aí você faz uma semana, daqui a pouco caiu no mesmo pensamento, no mesmo comportamento errôneo de novo. Aí é importante você ter pessoas